Joel Sandro Marcope, presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, na pessoa de quem cumprimento todos os demais vereadores que compõem essa Casa Legislativa. Cumprimento o excelentíssimo prefeito, o senhor Hugo Lender, que aqui se faz presente. Cumprimento também o senhor Tiago Maestre, secretário de Desenvolvimento Regional do Itaió, e também a secretária de Educação, Rose Terezinha de Souza, aqui como uma das autoridades que ficou à frente, está à frente desse evento de tamanha importância. Cumprimento agora todos os membros dessa coletividade, dessa comunidade itaioense que estão aqui presentes, pais, alunos, representantes de escolas, e que aqui estão por uma causa justa, né? Festejando mais adiante o mérito de um dos seus, que será coroado com a frase e o desenho que melhor representa a Semana da Família, mas também estamos aqui hoje, não de outro modo, mas para celebrar de fato a família. E a minha palestra, então, como bem disse o mestre cerimonial, se volta então para esse foco, né, a família. Peço perdão, porque não sou conhecedora profunda, né, da ciência de psicologia, aliás, não é do meu ramo de atuação, psicologia, teologia ou qualquer outra ciência que talvez seja mais preparada para estudar e para aprofundar o conhecimento a respeito da família. Então, falarei aqui como um mero servidor, como uma mera servidora do Ministério Público, promotora de justiça, que fui incumbida, através de um juramento, investida nessa função, que segundo a nossa lei maior do Estado, segundo a Constituição, visa preservar os interesses sociais, individuais indisponíveis, ou seja, os interesses que são mais relevantes para que o poder público, para que o Estado venha a preservar, e para isso, portanto, é que existe a instituição do Ministério Público, que é parceira dos demais poderes instituídos, do Poder Judiciário, com quem trabalha, né, os juízes, representantes do Tribunal de Justiça, mais próximo, e também dos poderes instituídos nessa comunidade local, aqui no caso o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Bom, então tentar falar aqui de uma forma tranquila, informal, porque não é o propósito aqui, não é um tribunal do júri, como eu estou acostumada a fazer aqui nessa Casa Legislativa, e também estou diante aqui de cidadãos da mais elevada estima, sejam eleitos pelos seus representantes, mas também representantes das famílias de bem da cidade de Itaió. Bom, a família, todos nós temos um conceito comum, um conceito que faz parte do coletivo sobre o que é a família. É a entidade formada por pai, mãe e pelos seus descendentes, né? Isso é a primeira ideia que nós temos da família. Hoje em dia, temos todos acompanhado a evolução da sociedade, a evolução dos meios tecnológicos, o avanço do crescimento das cidades. E tudo isso, todo esse avanço que a sociedade observa, ele também repercute, ele também respinga no âmbito da família. Tanto é assim que hoje nós acompanhamos uma diversidade de formações familiares. Nós temos famílias compostas apenas por um dos pais e seus filhos, né, que é uma composição familiar até bastante comum no dia de hoje, onde a gente observa geralmente as mães, que são diretoras, que cuidam dos seus lares sem a presença do companheiro. Temos também as famílias homoafetivas, que são as famílias formadas por casais do mesmo gênero, do mesmo sexo. E essa é uma realidade que existe e que a sociedade apenas, direito, acompanha o avanço social e por isso protege e também reconhece essas formações familiares. E temos diversas outras formas de composição, sendo estas apenas para exemplificar alguns dos tipos de família. Mas a família, seja na forma como ela se componha, ela é tão importante, ela é reconhecida como a base da nossa sociedade, que a nossa Constituição, a Constituição Federativa, que é essa Constituição que baseia todos os poderes que aqui hoje estão representados e todos os direitos que são resguardados na nossa República, ela destina um capítulo inteiro à família. E a Constituição, ela diz, e eu quero chamar a atenção para esse artigo, que é um artigo
muito bonito, aliás, e hoje relendo a Constituição, eu pude relembrá-lo. A Constituição, ela expressamente estabelece dois conceitos que são os conceitos chaves que eu quero hoje falar um pouco para vocês. O primeiro conceito que a Constituição fala, no artigo 229, ela estabelece uma ideia de solidariedade familiar. E volto a dizer, a ideia de solidariedade entre os membros que compõem uma família, ela parece um conceito que é muito nosso, é muito próprio, né? Todos nós que vivemos em comunidade sabemos, temos na nossa consciência muito bem formulado esse conceito. Mas a Constituição, ela trata isso com tanta importância que ela colocou expresso no artigo, que eu vou pedir licença aqui para ler, não vou ficar lendo o dispositivo de lei, porque eu entendo que não é a ocasião e que se torna cansativo, mas esse dispositivo em especial eu acho que merece uma referência. Ela diz no artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então veja que a Constituição, em 2 linhas e poucas palavras, ela reproduz esta ideia central e básica da nossa existência. Os pais, quando um casal, utilizando o conceito inicial de família antes mencionado, resolve se unir em comunhão, e dessa comunhão resolve ter filhos, ali se estabelece uma unidade familiar. E a Constituição vem dizer que entre esses membros surge, e o Estado preserva isso de uma forma expressa, uma solidariedade. Uma solidariedade que ela vai além da simples convivência e ela traz implícito no seu conceito determinadas obrigações. Infelizmente, nós temos observado, e eu falo da minha rotina do Fórum, da Promotoria de Justiça, muito comum hoje em dia, para a minha tristeza, que apesar da pouca experiência de vida, da pouco tempo de experiência no Ministério Público, mas a gente observa no dia a dia que o preparo das faculdades, dos bancos de biblioteca, eles nos preparam inicialmente para a gente aprender um pouco do que as regras e as leis estabelecem diante das situações, a gente tentar encontrar uma solução. Mas o aprendizado de vida que nós adquirimos no dia a dia, no contato com as pessoas, no contato com a comunidade, com os professores, é muito intenso. E às vezes esse contato, ele nos traz uma experiência negativa de perceber que essa ideia de solidariedade, ela às vezes é esquecida nas nossas famílias. É claro que eu não estou falando dessas famílias que estão aqui hoje, porque é muito comum, e se comenta isso no meio forense, que nós, promotores, juízes, a gente, no mais das vezes, a gente não lida com o cidadão de bem, com o cidadão cumpridor dos seus deveres. Nós, usualmente, lidamos com aqueles que descumprem esses deveres, com aqueles que deixam de tomar os cuidados, as obrigações que lhes são necessárias, e por isso que chegam os problemas e batem à porta do Poder Judiciário e da promotoria. Mas é nesse contato, então, que eu percebo isso, e por isso que eu fiz questão de destacar esse dispositivo. A gente observa nos dias de hoje, e essa mesma modernidade que eu falei para vocês, a criar um distanciamento entre pais e filhos. Seja a relação entre pais e filhos, enquanto esses filhos são menores, e, portanto, estão sob o poder familiar desse pai, né, sob o julgo, sob o comando do pai, seja na fase da velhice, o que também causa bastante tristeza, pessoalmente, quando eu constato que em algumas famílias os idosos, eles são simplesmente descartados, né? É muito comum a gente ver o cidadão que chega a uma fase avançada da vida e já não tem mais condições de se fazer a sua própria higiene, de tomar o seu remedinho ali na hora que o médico determinou, de organizar as suas coisinhas, de fazer a sua própria comida. E aquele pai ou aquela mãe que dedicou boa parte da sua vida para educar, criar, sustentar aqueles, na mais das vezes, numerosos filhos,
ele é simplesmente escanteado, deixado de lado, ou então procura uma promotoria para dizer, olha, a gente tem que arrumar uma solução porque ninguém quer cuidar dele. Então essa solidariedade, ela às vezes é esquecida, como eu tenho dito. Esquecida de uma forma, no meu ver, errônea, especialmente quando a gente fala dos idosos, porque a gente esquece que os idosos, nos países de primeiro mundo, como o Japão, por exemplo, eles são verdadeiramente idolatrados, endeusados, porque eles têm em si uma experiência de vida que a juventude não tem. Lhe falta força nas pernas, às vezes o ouvido já não funciona como antes, as ideias elas vão ficando mais espaçadas e esquecidas, mas a experiência que ele reúne em si, ela é muito valiosa. E esquecer ou relegar essas pessoas a um plano de descartável ou a um canto de parede, isso para mim parece como um defeito até da nossa cultura de desvalorização do idoso. Mas não é esse o objeto da minha fala hoje. Eu quero dedicar ela à primeira parte dessa ideia de solidariedade. Essa ideia de relação entre pais e filhos, porque vejo que aqui o público hoje é principalmente composto por famílias de pais jovens e filhos jovens e professores educadores. Bom, é muito interessante quando você, o estudioso, não é, o promotor, o juiz, ele vai observar as leis e a gente percebe que nós temos aqui no nosso sistema, na nossa legislação brasileira, algumas regras que deixam muito claro, de uma forma sem sombra de dúvidas, que os pais, eles têm, além do dever de solidariedade com a relação familiar, de educar e cuidar dos seus filhos, eles têm uma obrigação, de fato, de se responsabilizar pela criação e educação dos filhos. E essa, mais uma vez, acredito que os professores aqui presentes podem até concordar comigo, é uma obrigação que às vezes ela é colocada pelos pais na escala das prioridades em segundo ou terceiro plano, né? Muitos pais hoje acreditam que a responsabilidade de educar, de instruir e de ensinar as regras compete à escola. Não é verdade? Entregam a educação dos filhos somente à escola. Até porque, não os culpo, é uma questão de trabalho, eles precisam se dedicar horas do dia para essa função, para sustentar a família. Mas é importante que os pais tenham muito firmes que não é responsabilidade da escola, em primeiro lugar, criar e educar os filhos que são seus. Os filhos que você um dia resolveu que ele deveria existir, que ele viria ao mundo. E primeiramente, por que eu digo isso? Porque essa mesma lei que eu falei, a nossa lei maior, a Constituição, que fala que há uma solidariedade entre os membros da família, ela diz o seguinte: o Estado, ou seja, o poder público, o governo, ele deve respeitar a liberdade dos casais de planejar a sua família. Ou seja, o casal, o homem e a mulher que decidem ter filhos naturais ou filhos civis, são os filhos adotivos, eles têm livre arbítrio de decidir quantos filhos, planejar a sua formação familiar. E ao Estado, ao governo, não pode haver qualquer interferência nessa livre disposição, nessa livre decisão do casal. Só que, por outro lado, o Estado, ao mesmo tempo em que ele diz, ok, vocês resolvem, vocês decidem que planejamento familiar vocês querem, ele também diz, porém, é preciso que tenhas presente de que a paternidade, ela tem que ser exercida com responsabilidade. E essa palavra, paternidade responsável, essas duas palavras, elas aparecem em diversas leis do nosso sistema legislativo. Então, a paternidade responsável significa isso. De um lado, o casal tem a liberdade de escolha de planejamento familiar, e o Estado não pode, tem que respeitar, não pode interferir. E, por outro lado, essa paternidade tem que ser feita com a responsabilidade que corresponde ao fato de você saber que quando você decide que alguém vai nascer fruto da sua relação afetiva, aquela pessoa, ela tem que ser um cidadão de bem. Ela tem que vir ao mundo para contribuir com a sociedade em que ela se encontra. E como é que nós faremos isso? Eu não sou
sou mãe. Ainda não, pretendo ser. Mas o que eu observo do meu dia a dia, e eu aprendo muito com isso, é que estamos, senhoras e senhores, diante de um verdadeiro momento de crise de autoridade dos pais. O que isso significa, crise de autoridade dos pais? Os pais hoje, talvez tentando suprir uma ausência da rotina familiar devido às horas que são dedicadas ao trabalho, eles simplesmente se furtam, né? se deixam de exercer a sua função de autoridade, de mando, de dizer quais são as regras que têm que ser seguidas naquela casa, de fazer com que aquelas regras sejam respeitadas. E aí nós temos de um lado os pais que começam exercendo dessa forma essa sua paternidade com as crianças pequenas, e de um outro lado, crianças pequenas que amanhã se tornam adolescentes verdadeiramente tiranos. Adolescentes que se tornam os chefes de seus lares, porque não aceitam mais a regra, não aceitam mais que o pai diga, você tem que ir à escola e você vai porque é um dever seu. Não aceitam mais as condutas mínimas que aquele pai ou aquela mãe entendem que são corretas na sua casa. Então percebam, senhoras e senhores, isso a psicologia, como eu falei, não é da minha área, mas procurei ler um pouco sobre isso e vejo que é uma queixa que se fala muito dessa crise de autoridade. Os pais estão deixando de lado o seu dever e exercício de autoridade, relegando isso uma hora para a escola, onde aqueles centenas de adolescentes, centenas de crianças se deparam com um grupo e com regras postas e claras, e quem exerce a autoridade na escola são os professores. E no momento em que esses adolescentes ou essas crianças que já não têm os limites em casa se confrontam com aquela autoridade que é fora do seu grupo familiar, elas enfrentam, não respeitam e, quando não, agridem aqueles profissionais. E o que é pior? Quando os pais deixam esse espaço, esse vácuo, que a escola, porque não é papel seu, não consegue preencher, porque a escola está ali para formar um cidadão a partir de normas e métodos científicos, mas não para substituir a família no seu papel educativo. Quando os seus pais entregam essa função ou à escola e a escola não dá conta, quem é que toma esse espaço? Porque alguém vai tomar esse espaço. Quem toma esse espaço, senhoras e senhores, é o mundo da criminalidade, é o mundo das drogas, é o mundo do ilícito, da prostituição, da promiscuidade. Então, é isso que eu queria, essa mensagem que eu queria colocar para os senhores e para os senhores hoje. Vejo aqui diante da presença dos professores. Pais, mães, sejam multiplicadores desse ideal de responsabilidade. Tenham a consciência de que aquele filho, aquele ser que você gerou, que você alimenta, que você provê o sustento, nem só de pão vive o homem, não é apenas isso que ele necessita. A criança ela não precisa só do leite, do brinquedo ou do bem material. Ela precisa do amor. E amor não é dizer sim sempre. Amar é educar, e educar também é dizer não. Então existe essa crise de autoridade, os pais que não conseguem mais, confrontados com seus filhos, dizer não, e as escolas, infelizmente, como eu já disse, como não tem essa finalidade, mas apenas complementar a família na educação, não conseguem fazer esse papel, e aí a gente está entregando a nossa sociedade sendo bem taxativa, à perdição. A criminalidade, a promiscuidade, a prostituição e as drogas. Eu escuto muito aqui em Itaió, e logo quando cheguei na comarca, queixas sobretudo de professores. Doutora, a gente quer muito que a senhora investigue, porque nós temos conhecimento de que na escola tal, o aluno tal está usando maconha. Ou então tem fulano de tal que está vendendo droga e a gente não sabe de onde vem, e essa criança, esse adolescente chega com droga na escola. É muito comum essa queixa. E eu garanto para os senhoras e senhores, eu estou tentando. Eu estou tentando encontrar a fonte dessa droga que, de fato, é a derrota da nossa sociedade. Eu estou tentando pelos meios legais que me são permitidos. Mas é preciso que a sociedade ajude, é preciso que as famílias
reúnam em si o seu papel de base e fundamento da sociedade e se envolvam nesse papel de responsabilidade, cuidado e zelo pela convivência e pela rotina dos seus filhos. Se responsabilizem por eles. E o que isso quer dizer? Os pais têm que participar na vida escolar dos filhos. Os pais têm que se envolver na convivência escolar. Porque a partir do momento em que você entrega o seu filho para a escola e você diz, escola, agora nesse momento em que ele está dentro do seu portão, ele é responsabilidade sua, o pai tem que saber o que se passa, o que o filho faz ou não faz de errado naquela escola. E sabendo que o filho agiu incorretamente, ele tem que se comprometer e não apenas culpar o professor ou ouvir só um lado da história. O pai tem que ir lá e observar a conduta do filho. Saber o que é que da parte dele está faltando e contribuindo para que a escola não siga adiante com o seu papel. Então esse compromisso dos pais começa pela participação na vida escolar, passa pelo conhecimento das rotinas, das amizades desse jovem. Com quem ele está andando? Você sabe onde seu filho está agora? Você sabe essa hora, são 8 horas e 5 minutos da noite de uma segunda-feira. Você tem certeza que seu filho está onde ele diz que está? Então vamos parar um pouco e refletir e nos investir nesse papel, porque é nosso. Eu falo nosso incluindo no conceito de sociedade. E é preocupação minha, é preocupação do governo que a sociedade avance e que a sociedade tenha uma existência saudável. E para isso a família é fundamental e também é responsável e faz parte desse progresso. Então, eu quero colocar aqui, eu acredito que o meu tempo já tenha avançado um pouco e não quero cansar essa plateia, mas achei esse slogan muito interessante, que é um slogan de uma ONG do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que faz uma campanha de combate à criminalidade. E essas propagandas que foram veiculadas lá nessa cidade, elas estão justamente relacionadas a essa ideia que eu acabei de lançar para vocês, de que o espaço de autoridade que os pais deixam a desejar é ocupado por aquilo que é indesejável. E a frase é a seguinte: Brasil sem grades é Brasil de paz de verdade. Então, levem essa frase e reflitam um pouco sobre o seu papel como pai, o seu papel como mãe, sem, claro, desconsiderar o esforço que é feito para garantir o sustento da família. Mas ser pai e ser mãe, como eu disse, e não basta que a lei diga, a gente precisa viver isso, é um exercício de responsabilidade. E nós, cada um de nós, ainda que não queiramos ter envolvimento político direto, através, nos candidatando a algum cargo político, enfim. Mas todos nós somos responsáveis pela sociedade em que nós vivemos. E com isso, nós temos que desejar que essa sociedade ela seja o melhor possível. E para que nós tenhamos uma sociedade melhor, nós temos que observar dentro dos nossos lares o que nós estamos fazendo pelos nossos filhos e que futuro nós estamos entregando para eles e para as gerações futuras. Então, repito, Brasil sem grades é Brasil de paz de verdade. Muito obrigada a todos pela atenção, perdão pelo ter extrapolado meu tempo. Obrigada.